Amém? Os irmãos acharam? Gênesis capítulo 41, versículo 37, 38, 41, 38, 39, 40. Amém? Ó Senhor Jesus. Os irmãos lêem um versículo, as irmãs lêem outro. Um para os irmãos, outro para as irmãs. Um para os irmãos, outro para as irmãs. Então os irmãos começam, por favor. Amém? Pode começar, irmãos. Primeiro os irmãos, depois as irmãs. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. As irmãs. Esse Faraó e seus oficiais achariam-nos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? 39 para os irmãos. Depois disso, Parece que só tem o... irmãos homens, parece que só tem ele aqui. Ô Neiva. Faraó a José, disse que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tanta juizade, sabe de tudo. Amém. Sobre toda a terra do Egito. Amém. Então tirou o Faraó seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fez-o vestir de roupas de linho fino e pôs no pescoço um colar de ouro. 43 para os irmãos. Vê-lo subir ao seu segundo carro. Sim. Clamava diante dele. Inclinai-vos desse modo, o constituí sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zepenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filho de Potifera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. 46. Era José de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Amém. Até aí, só até aí. Isso. Amém. Graças a Deus. Essa parte aqui da Bíblia, falando da experiência de José, né? Então, José era a pessoa que Deus havia aperfeiçoado para um fim específico. Então o Senhor, Ele nos dá modelos na Bíblia para ser seguido. Então, na experiência de José, tem que ser a nossa experiência também. Ou melhor, é a nossa experiência. Vou esperar os irmãos sentarem para eu continuar. Amém? Amém. Então, José, ele é um modelo que Deus está nos mostrando como que deve ser o nosso viver hoje. Então, nada melhor do que uma figura, né, irmãos? A melhor forma de ensinar é mostrando um modelo. Talvez eu não seja o modelo ideal para minha família ou para a sociedade de um modo geral. Mas o Senhor então nos dá um modelo na Bíblia para você seguir esse modelo. Então o Senhor tem mostrado para nós, pegou esse rapaz, essa pessoa chamada José, para nos dar um modelo, para falar conosco, o que ele realmente quer nos nossos dias. Como que deve ser a nossa vida, como deve ser o nosso coração, como que podemos prosseguir nesse momento no qual nós estamos vivendo. Esse é o objetivo de Deus ao nos mostrar a experiência de José.
Fala assim, o versículo 37 fala assim: o conselho de José, claro, foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Então, irmãos, Deus era com José. E ele teve que passar por diversas experiências para chegar onde ele chegou. Ele não chegou a ser essa pessoa que nós acabamos de ler aqui, do dia para a noite. Para ele se tornar o governador do Egito, o Senhor precisou primeiro trabalhar nele. Precisou de permitir várias experiências para amadurecê-lo. Para trabalhar o caráter de José, para trabalhar a humanidade dele. A história de José é para isso, é para nos mostrar que ele não chegou lá no trono. Foi toda uma história, a história dele teve história de altos e baixos. Mas em momento algum José desistiu. Falou assim: agora não dá mais, com essa aqui, com essa eu vou embora. Essa eu não quero. Essa experiência aqui não, Senhor. Essa eu não quero não. Essa está muito difícil, eu sinto muito, mas José fez isso, irmãos. Ele estava na casa do seu pai, era ou não era? Com 17 anos, ele já tinha uma certa maturidade, ele já era responsável. A prova diz que o pai dele enviou ele para ir cuidar dos seus irmãos, que eram mais velhos do que ele. Ele era obediente, ele não tinha problema com a desobediência, coisa que às vezes nós, sem exceção, né, irmãos? Às vezes nós deixamos esse elemento maligno da desobediência sair de nós. Às vezes nós vivemos sob a influência desse mundo, cuja característica principal é a rebelião. Aonde quer que você vá dentro dessa sociedade, é rebelião para todo lado contra Deus e contra a sua palavra. E às vezes, ou pouco ou muito, pode ser que nós estejamos sendo influenciados. Às vezes nós até apoiamos a rebelião. Às vezes nós gostamos de ser essa pessoa que é do contra. Não é? É a nossa tendência natural, humana caída, é ser do contra. Às vezes a gente acha que a gente está coberto de razão, por causa do nosso conhecimento bíblico, então nós achamos o direito de desobedecer, de questionar, de ser do contra. Essa é a nossa natureza humana. Mas José, quando Jacó falou para ele: vai lá cuidar dos seus irmãos, ele falou: eu não vou. Ele sabia quem eram os irmãos dele, mas ele ainda assim foi. Ele já sofria, de uma certa forma, a perseguição dos seus irmãos. Problema com a inveja, seus irmãos tinham inveja, tinha problema com a ambição, queria competir com ele a qualquer custo. Competição, né, irmão? Você quer competir, às vezes as irmãs querem provar para outra que elas é melhor, e às vezes elas acham apoio no marido. Eu quero competir, mas eu não posso competir com ela, então eu vou arrumar um jeito aqui, né? Aí a vida da igreja vira um caos. Nós começamos a ter problema de competir uns com os outros, para provar que eu sou melhor. Temos problema, os irmãos José tinham problema, ambição por uma posição. Esse elemento também nós temos, nós gostamos de ser vistos de alguma forma, nós queremos um lugar de destaque. Mas José não buscava nada disso, mas ele sonhava, Deus falava com ele, tinha essa questão. Ele era alguém que Deus falava com ele em sonhos. Em outras palavras, José vivia na presença de Deus.
E esse viver na presença de Deus permitiu que Deus trabalhasse nele. Aí ele foi, seguindo, foi atrás dos seus irmãos. Aí chegou lá e procurando seus irmãos, procura daqui, procura dali, ele achou alguém e falou, você não viu? Eles não estavam aqui, mas eles foram para outro lugar. Jacó falou para eles irem para ir para um determinado lugar. Eles foram para outro. Eu estou falando de modo geral, né? Depois você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia, você sabe o que eu estou falando. Eles foram para outro lugar. Ou seja, eles eram desobedientes. E quando há desobediência, irmão, a bênção de Deus cessa. Se nós entrarmos por esse caminho da desobediência, a palavra de Deus que Deus traz, que o Senhor tem falado para nós, às vezes nós caímos na desobediência. Nós questionamos e a nossa vida não anda. A nossa vida em particular não avança. E quando nós não avançamos, a igreja deixa de avançar também. Aí nós ficamos parados, estagnados, paralisados. Se eu ouço e não obedeço, e não discerno espiritualmente o que o Senhor está falando, nós vamos parar. Mas graças a Deus que José, ele era um homem visionário, ele tinha visão, Deus falava com ele e ele era fiel. Então eles foram, de lá mesmo quis dar um sumiço nele, né? Mas tudo estava sob a soberania de Deus. Aí eles tentaram vender ele, não tentaram não, né? Jogaram ele no poço. Jogaram ele no poço. Vamos matar ele e tirar essa... É assim que o diabo trabalha. O negócio dele é matar, roubar e destruir aqueles que têm coração para o Senhor. Não vai ser fácil. Aí jogaram ele no poço. Às vezes somos jogados no poço, né, irmão? Quem aqui já não teve a experiência de ser jogado no poço? De sofrer rejeição, perseguição, ser lançado no poço. Depois alguém fala, vamos tirar ele do poço. Judá, né? Vamos tirar ele do poço. Ele é o nosso irmão. Vamos vender ele, porque Judá sabia que se ele ficasse no poço, ele ia morrer de fome e de sede. Aquele poço, acho que era um poço que tinha água, era poço seco. Naquela época furava um poço, a água acabava e ficava seco de novo. Ele ia morrer de fome e de sede. Como é que sai daquele buraco? Mas aí Deus estava por trás, né? Mas agora imagina ele, na hora que ele foi colocado dentro daquela cisterna, irmão. E olhava para cima, só via o céu. O que você acha que passou na cabeça daquele jovem de 17 anos? Que aflição! Mas Deus é Deus, né? Amém. Deus é Deus. Eu vou tirar ele lá de dentro. E tirar ele do poço. Eu creio que quando ele saiu lá de dentro daquele poço, ele deve ter falado assim: obrigado, Deus. Eu creio que ele estava naquele poço ali, ele estava orando, né, irmão? Ele sabia que Deus estava com ele, que o Senhor não ia deixar que ele ficasse naquele buraco. O Senhor tirou ele de lá e ele foi vendido. Para quem que ele foi vendido? Os ismaelitas. E quem era Ismael? Ismael gostava de Jacó? Gostava de Isaac? Eles eram amigos perfeitos. Ele caiu na mão daqueles comerciantes que a Bíblia chama de ismaelitas. Você acha que ele foi vendido como escravo? Até chegar no Egito, a gente não sabe, eu não sei quantos dias gastaram até chegar no Egito. E como que ele foi tratado até chegar lá, na mão dos ismaelitas. Mas tudo isso, Deus é sobre nós. Temos que acreditar, irmãos, que tudo na nossa experiência está envolvido a soberania de Deus. Deus é soberano, irmão. Ele sabe todas as coisas. Realmente não é fácil ter essa experiência de passar por essas. Mas ou pouco ou muito, se nós formos olhar a nossa história de vida da igreja ou cristã, você vai ver que você passou por muitas. E o fato de você estar aqui
O fato de você ainda estar aqui sentado nessa cadeira, meu amigo, é uma forte prova que Deus é contigo. Amém. Porque não tem cabimento. Já era para nós já ter ido embora há muito tempo, não é, irmão? Mas graças a Deus, nós temos que ver a mão de Deus, irmão. Nós temos que acreditar que Deus, Ele é soberano, Ele permite, Ele muda, mas visando o nosso melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas só quando nós estamos atravessando essas experiências, às vezes nós ficamos, né, irmão, entristecidos. Às vezes nosso espírito abate. Nós ficamos um tanto quanto sensíveis em nossa alma, né? Aí qualquer coisinha nós ficamos ofendidos. Tem que medir as palavras para conversar com você. Muitos já passaram por aqui e foram embora. Você ainda está aqui. Foram ou não foram? Com certeza. Qual o motivo? Não há razão, irmão. Se nós realmente vemos a experiência de José, você vai ver que não há razão para nós abandonarmos o Senhor e a vida da igreja. Não há razão. Não há motivo. Se você entender que Deus precisa trabalhar em você com uma finalidade específica, você tem que olhar para a história de José e aplicá-lo na sua experiência. Aí ele seguiu até chegar no Egito. E o Egito, irmão, naquela época, né, vamos dizer assim, era um primeiro mundo. Vamos dizer assim que era como se fosse os Estados Unidos de hoje. Era a nação líder. E ele chegou lá e foi vendido de novo. Aí o Senhor já deu uma melhorada para ele, né? Deu para ele vamos dizer assim, já deu para ele uma condição social para quem foi julgado no buraco. Primeiro ele saiu de casa, né? Que tinha o calor do pai, o carinho, o amor, sua vida familiar, seu irmão mais novo, tinha toda a atenção do seu pai. De repente tudo isso acabou, zerou. Não tinha papai, não tinha túnica bonitinha, não tinha mais nada. Agora você imagina o coração desse jovem. Às vezes nós não passamos, meu irmão. Às vezes nós, só de pensarmos que nós poderemos passar, nós já entramos numa situação de pânico, de desespero. Só de pensar, você não vai passar, mas só de você, você está preocupado com o negócio. Você nem sabe do que vai acontecer no dia de amanhã. Com amanhã não te pertence, mas você já está aqui, já toda armada, ou armado, né, irmão? Você tem cama, você tem água, você tem comida, você tem roupa, você tem transporte. Todos nós estamos aqui com saúde, todo mundo calçado. É ou não é? Daqui a pouco serve uma refeição maravilhosa. E nós, às vezes, o inimigo nos cega de tal maneira que às vezes a gente não consegue ver a bênção nisso. Aí o Senhor permite, às vezes, né, irmão, pequenas tribulações na nossa vida, para nos aperfeiçoar, e nós ficamos como se tivesse aqui, né, irmão? Nós dimensionamos, é desse tamanho, mas você dimensiona. Tem a palavra, tem os irmãos para cuidar de nós, e você ainda está insatisfeito. Todo mês o Senhor manda para você um corvo para trazer, tem te abençoado, tem te dado força para você, criatividade. Mas, irmão, nós temos que entender que existe um outro lado da moeda. O Senhor irá permitir certas experiências em nossa vida para nos aperfeiçoar. Nós temos que entender isso. Então, essa experiência de José foi vendido, parou na casa de Potifar. Chegou lá, Potifar já olhou e já viu nele que ele era uma pessoa adequada, já entregou a administração da sua casa para ele. E ele fez besteira? Ele fez? Não, irmão. Ele administrava de uma maneira impecável a casa de Potifar. E hoje?
o Senhor nos entrega a igreja, é ou não é? Né, irmãos, que servem aí na liderança, no serviço, o Senhor te entregou a sua casa para nós cuidarmos. E como que estamos cuidando? Nos deu a pregação do Evangelho, diversas ferramentas para nós pregarmos o Evangelho, para nos ajudar a pregar o Evangelho nessa cidade. Várias ferramentas. Direção, para nós não ficarmos perdidos. O Senhor nos confia a sua casa como dispenseiros da sua multiforme sabedoria, das suas riquezas insondáveis, para nós dispensarmos uns para os outros. Nos confiou o que é mais precioso para Ele, que é a igreja, que Ele comprou com o sangue de seu Filho. Ele comprou com o sangue do seu precioso Filho e nos confia essa preciosidade para nós. Como é que nós lidamos com a igreja? Aí o Senhor nos dá uma comissão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho do Reino a todas as nações. Ele nos dá essa comissão, é para cada um de nós. Ide. Mas nós obedecemos. E será pregado este Evangelho do Reino a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. E então virá o fim, e será pregado. Amém. Ele não está perguntando assim, vai ser pregado, não. Pode ser pregado. É ordem, irmão. É imperativo. Será. Ou com você ou sem você. Ou comigo ou semigo. Como diz o, né? Ou comigo ou semigo, o Senhor será pregado. Se não for com nós, o Senhor pode nos remover, irmão. Entendeu, Gleice? O Senhor pode nos tirar, Ele é soberano e nos tira. E coloca outros no nosso lugar. Né, irmão? Porque às vezes a gente acha que o Senhor precisa de mais de nós, entendeu, irmão? Nós achamos que o Senhor precisa de mais de você, irmão. Ele precisa tanto de mim que Ele tem que se humilhar para mim. Vai nessa, né, irmão? O Senhor está nos dando o privilégio diante, né, irmão, das situações. As pessoas precisam deste Evangelho. O Evangelho da vida. As pessoas estão cansadas de ouvir o Evangelho da graça. Estão cansadas de ouvir sobre o Evangelho da prosperidade. O Evangelho da graça, ele tem o seu papel depois que a pessoa é salva pelo Evangelho da graça, ela precisa avançar, e eles não sabem como avançar. Eles ficam ali namorando a graça e não crescem espiritualmente. Conhece o Evangelho da vida, não sabe o que é o Evangelho do Reino, não conhece com profundidade o que vem a ser esse Evangelho do Reino. Por isso temos tanta dificuldade de pregá-lo, que você desconhece. Às vezes nós não somos profundos, não conseguimos ganhar no nosso espírito o que vem a ser Evangelho do Reino. Não é um Evangelho qualquer, irmão. É um Evangelho que envolve a nossa plena salvação. Envolve recompensa e disciplina. Envolve recompensa e disciplina. Ou você vai ser recompensado, ou você será disciplinado. É sério. Milhares de filhos de Deus que são salvos, eles não sabem sobre isso, não estão claros. E o Senhor quer que eles saibam sobre isso. Mas aí, irmão, o Senhor nos confiou a pregação do Evangelho. Amém? Mas nós somos como José. O versículo aqui diz, o conselho, diz Faraó, versículo diz Faraó aos seus oficiais, achariam porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha, o Faraó falou que nele havia o Espírito de Deus, e em nós? Nós também, há em nós o quê? Há em nós também o Espírito de Deus. Para que o Senhor nos deu o seu Espírito? Para enfeitar nós? Para você ficar sentado aqui nessas cadeiras brancas, todo sábado e domingo, vivendo uma vida da igreja de forma convencional, só de 4 paredes, depois sai daqui e nós vamos viver as nossas vidas.
E no nosso viver não tem vida, não tem palavra, não tem oração, não tem pregação do Evangelho no seu viver, não tem nada. Não existe uma saída coletiva da igreja, promovido pela igreja para sair por essa cidade. Aí nós queremos viver aqui dentro. Deixa, irmão, vamos viver na vida da igreja. Aqui, o Senhor está falando para a gente sair. Ide por todo mundo. Ide por todos os bairros. Nós não podemos conformar e aceitar que vida da igreja é só isso aqui, ó. Vida da igreja envolve mais do que isso, irmão. Envolve nós acompanharmos de perto, sairmos para contatar as pessoas, achar as famílias. O Espírito de Deus que há em nós é para isso. Disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Ninguém é tão ajuizado. O Senhor precisa de homens e de mulheres que sejam ajuizados. Não seja um desmiolado. Não seja uma desmiolada. Seja ajuizado, irmão. Deus precisa de pessoas que têm mente sóbria, jovens. Principalmente vocês jovens, adolescentes. Deus está contando ao máximo com vocês. Amém. Aqui em Ibirité tem milhares de adolescentes, ou não, precisando de Deus. Eles estão morrendo, estão se degradando cada vez mais. Mas Deus precisa de adolescentes como vocês para alcançá-los. Precisa dos capitães de tropa, que são esses jovens aí com 18, 20, 21, até os 30 anos. Um capitão de tropa que tem voz, que tem autoridade, como José, ajuizado, valente, espiritual, que tem o Espírito de Deus nele. Para quê? Para somar força com a tropa. Quem é a tropa aqui? A tropa. Quem é a tropa aqui? Fica de pé, por favor. Quem que é a tropa aqui? Um soldado, outro soldado. Você é irmãzinha, você de camiseta branca, irmã? Não. Estou falando de tropa. Aqui, ó. Você tem quantos anos, irmão? 29. Então você é capaz de você. Então você não é soldado, não. Ele. Aqui, ó. Você tem quantos anos, irmão? Quanto? 32? Eu achei que você podia ser capitão. Então, irmão, o que acontece? Mas eu vou entender você como 29. 29 espiritual, não cronologicamente. Ela já tem idade para ser capitã de tropa. Ele precisa ser despertado, aperfeiçoado para ser um capitão de tropa. Aquele que influencia, que chama a pregação do Evangelho, que sai com elas. 1, 2, 3, 4. Elas precisam de uma capitã de tropa. Você, irmã, tem quantos anos? Então você também, eu vou falar com você, que espiritualmente é 29. Não nunca agarrado na cronologia da idade, não. Está entendendo, irmão? Então está aqui a tropa. Então precisa de um José ajuizado, constituído com o Evangelho do Reino, que acompanha de perto a palavra profética, entendeu, irmão? Que assiste às lives e que dá voz de comando para ir, o capitão de tropa, para ir atrás, para resgatar os adolescentes que moram aqui, irmão. Esse local tem que encher de adolescente, irmão. Tem que sair de 5 e ir para 10. Amém. Tem que sair de 10 e ir para frente, entendeu, irmã? Amém. Mas cadê os capitães? Porque o grande general é Cristo, nós sabemos. Você, irmã, você. 30, capitã de tropa. Você é capitã de tropa a partir de hoje. Nós temos que nos organizar
A tropa de Ibirité. A igreja, ela não é o guerreiro, Efésios 6. A igreja não é a guerreira que luta pelos interesses de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6. Nós somos soldados de Cristo. No exército. O grande exército lá de Apocalipse 19. E seguia os exércitos que há no céu. Aquele exército é nós. E vamos lutar a última batalha do Armagedon. Apocalipse 19. Diz que um exército seguia aquele que estava montado no cavalo branco. E o cavalo branco é o quê? É a pregação do Evangelho. O Senhor hoje está montado no cavalo branco. E o cavalo branco saiu para ser derrotado. Ele saiu vencendo e para vencer. Mas quem vai seguir o cavalo branco? Ele disse que tinha um exército que seguiu o cavalo branco. Quem é esse exército que segue o cavalo branco hoje? É você, João, é nós. É o Evangelho do Evangelho, entendeu, irmão? É o Evangelho da verdade. Não é das verdades, é da verdade. Tem jovens espalhados por esse mundo afora, para todo quanto é país, irmão. Tem diversas igrejas. Por isso que a gente fala sobre a casa de adolescentes, o CDA. Nós temos que ter uma casa de adolescente aqui em Ibirité, que aqui já tem os soldados, já tem os capitães. O que falta agora? Cadê o José que Deus confiou a sua casa? Cadê esses homens? Onde é que eles estão? Que conseguem assimilar essa visão e colocar ela para funcionar, ir atrás, marcar, fazer missão família, ligar, entendeu, irmão? Aí tem o outro, né? Agora vou falar do outro. A intendência. TCI. T de tropa, C de capitães, I de intendência. Um exército que não tem uma intendência forte, espiritualmente, ajuizada, que é uma com a voz de comando do grande general Cristo, que está nos dando uma voz de comando, é para avançar. A circunstância mundial, tudo isso que você está vendo aí acontecendo, aí você que tem acompanhado, isso tudo é para acelerar a pregação do Evangelho. Não é para nós ficarmos agora com medo, o Senhor está à porta para nos buscar. Vamos buscar mais não, irmão. Por que é para acelerar? Porque Apocalipse, na abertura do sétimo selo, do sétimo selo, saíram 7 cavalos. O primeiro cavalo é o cavalo branco. O resto é a guerra, é a fome, é a morte e o Hades. Logo após o cavalo branco, atrás dele vem a guerra. O cavalo vermelho. É interessante que atrás do cavalo vermelho está a fome, porque a guerra gera fome. Atrás da fome vem o cavalo pálido, que é a morte. Então vem a guerra, que gera a morte, que gera a fome, e o último tem o Hades, colhendo tudo que está morrendo. De fome e pela guerra, o Hades vai recebendo. Mas essas coisas, esses acontecimentos, é para nós irmos para frente. Nós estamos representados pelo cavalo branco. Quem está montado no cavalo branco, quem está seguindo o cavalo branco. Isso tudo que acontece é para falar, gente, vamos pregar mais evangelho. O evangelho do reino está entrando na Ucrânia, está entrando na Rússia, está entrando no Irã, está entrando na Coreia do Sul, no Japão, para toda a Europa, na Romênia. A Europa toda está sendo, sem contar nas Américas, né, irmãos? Nem vamos falar a nível de América, não, das Américas aqui, América do Sul, América Central, América do Norte. Mas quem está avançando com a pregação do Evangelho? Não é a intendência. É os capitães,
e a tropa. Claro que a intendência também está avançando. Sem a intendência, não tem como essas coisas acontecer. Precisa desses irmãos e irmãs, né, de 50, de 30 anos, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, porque tem os valentes, né? Os valentes aí, esses irmãos aí de 30 até 50 anos. Nós chamamos eles de valentes de Davi. Claro que todos nós somos valentes, na nossa idade, na nossa faixa etária, todos nós devemos ser valentes de Davi. Se é alguém que luta espiritualmente pela pregação do Evangelho e pelo um viver da igreja dinâmico, precisa dos valentes para cuidar da igreja, para levar a igreja a avançar no ministério do serviço, no ministério da palavra, no ministério das ofertas. Precisa de jovens que saibam, que têm visão para administrar. Deus precisa de administradores na sua casa. Aí tem os irmãos aí com mais de 50, é intendência. Você tem quantos anos, Cristiano? 40. Valente. Mas e a intendência, né, Júlio? Nós somos intendência, irmão. Com a nossa experiência humana, espiritual, a intendência faz o quê? Ela administra. Faz uma pesquisa lá no Google, lá onde você quiser fazer, o que é intendência. Faz uma pesquisa, irmão. Você entender o que significa. Intendência, ela cuida de tudo. Ela cuida do remédio, ela cuida da comida. Se tirar a intendência, o exército não avança. Então precisa de você, irmã. Como a intendente, precisa de você, irmão. Um casal com você, precisa de você. Precisa de você, irmã. Precisa de você. Você, irmã. Ela, como é que ela chama? Irmã Luísa, precisa de você para vir para cá, para orar. Se ela fala assim, eu não consigo sair, mas a senhora pode vir ficar aqui 1 hora na casa de adolescente. A senhora vem para cá, senta aqui, faz uma oração, né, irmã? Talvez não consiga ficar o dia todo, mas fica algumas horas. Tem lugar para todo mundo. Aí nós vamos fazer uma casa de adolescente, aí tem que pensar na comida, tem que pensar em quem vai comprar, quem vai fazer, tem que fazer o lanche da terra, tem que fazer o café da manhã, tem que fazer um lanche, certo, coisa e tal, quem vai comprar, quem vai fazer, tem que levar os meninos para o campo, quem vai colocar o carro, que é carrão que o Júlio comprou, branco. O que você vai ficar fazendo com aquilo, Júlio? Você vai fazer o que é carro, irmão? Aí é para visitar meus netos lá em BH, depois vai lá para cá, depois você volta. Estou falando que você não tem que fazer isso, tá, irmão? É lícito você fazer isso. Mas você vai ficar fazendo só isso? Aí precisa do Júlio, no sábado aqui vai ter CDA aqui, casa de adolescente. Vai precisar do, certo? Da intendência. É ou não é, irmão? Aí você vai vir e você vai falar, eu não posso não, porque eu já tenho com mais de 50. 65. Eu estou com 65. Entendeu? Não dá para mim. Mentira minha. Sempre ser mentiroso, tá vendo? Ele tem que vir, irmão. Ele precisa vir. Tem vaga. Entendeu, Cristiano? Você tem que vir como valente. Borgar o Fuscão lá, o Fuscão. Aí precisa pensar, entendeu, irmão? No transporte, quem vai levar, quem vai buscar eles. Aí precisa de alguém ajuizado como José, tão ajuizado e sábio, para poder administrar a logística, porque precisa de uma logística. Quem vai preparar o material, a semente do Evangelho do Reino, está tudo lá dentro, lá daquele quadrado lá, tomando poeira ali, tem mais de 500 anos que está ali dentro ali, e um monte de gente aqui em Birité precisando de um livro daquilo. E aquilo ali é alimento, irmão. José distribuiu comida. Então, o Suzano também precisa, né? Quê? O Suzano que nós já usou. Também. Pode trazer o pacote. Pode trazer o pacote, pôr as caixas tudo ali. Se for juntar aqui, todo mundo tem mais de 1000 lá em casa. Guardado lá. Aí você vê. Eu
lotado. Do irmão Dom aí. Parece que a nossa ficha não cai, irmão. O senhor está falando, olha aí, cadê os homens ajuizados e sábios a quem eu posso confiar para distribuir alimentos? Nosso celeiro está cheio. E quem tem feito isso, irmão, pode ser considerado uma igreja emancipada. O que é uma igreja emancipada? A igreja em Birité não pode ser considerada uma igreja sem emancipação. Já é uma igreja emancipada, só que não pratica a vida. Nós estamos esperando o quê? Vamos esperar contagem. Nós precisamos de encorajamento, irmão. Nós não sabemos como que faz. Porque tropa tem. Capitãs, as capitãs estão aí. O que mais tem aqui é intendência. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tudo em tendência. Você tem carro, irmão? Você tem carro? Tem não? Tem carteira? Tem não? Mas se você tem carteira, tem carro. Tem quantos carros aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Santo também tem? 6, 7. Que igreja, mas aqui já é uma igreja emancipada, irmão. De 8. Diogo também tem. E não é carro pequeno, não, é carro. Tem uns carros aqui de primeiro mundo, filho. Você tem carro, irmão? Qual que é o seu carro? Ultimamente eu tenho até vários carros. Você não tem nem só um, não? É? Ontem eu estava com um, hoje eu estou com outro lá. Você já está com outro. Você tá a gente mesmo. E que carro seu cabe quanta gente lá dentro? Vai entrando, hein? De acordo com o volume. 5. Eu carrego. De acordo com o volume aqui. Olha o coração, tá vendo? Só falta coordenar ele e botar ele no... Tem campo para trabalhar aqui, irmão? Tem campo para trabalhar? Só tinha um carro só. Só tinha um carro. Só a caminhonete. Carregava todo mundo. Agora o Movi avançou. Então, irmão, eu acho que está precisando de José. Alguém que já apanhou, já levantou. Você já está mais do que preparado, Grace. Suas filhas estão aqui, irmão, aqui na vida da igreja, servindo. Sua esposa. O que você quer? Esse negócio seu, você quer pregar evangelho, filho. Cansar Ibirité e trazer pessoas. Tem local, aqui, é outra ferramenta aqui. Tem serviço de som. Tem serviço de cozinha. Tem boas irmãs que sabem cozinhar, que sabem preparar. Sabe ou não sabe? Tem cozinha montada com tudo quanto há que você precisar para fazer um... Então, irmão, vamos usar isso. Cadê o José? O homem sábio e ajuizado, sóbrio. A intendência precisa das irmãs intendentes para poder lavar, preparar. Irmão, eu não consigo sair porque eu tenho vergonha. Não tem problema se tem vergonha, então você fica aqui orando. Mas se você quiser sair com as meninas, entendeu, irmã? Vocês podem sair com elas. Aprendendo com elas vão vindo e vocês vão deixando elas, e pelo menos vocês vão dar uma moral. Entendeu, Neiva? Você enfia no meio dos meninos. Por que não tem menino? Cadê os rapazes? Só tem ele de capitão. Precisa de mais jovens como ele. Aí você sai com os meninos, com as meninas, sua barba branca aí, tudo bacaninha, entendeu? Olha para você assim, você já vai dar aquela moral. Você tem discernimento. Você sabe como entrar e como sair, você sabe como. Entendeu? Precisa. Entendeu, Cristiano? Então dá ou não dá, irmão? Quem vai ser o homem sábio, ajuizado? Versículo 40, administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Esse é o Senhor, né? Mas ele falou, você vai administrar a minha casa. O que é administrar a casa de Deus? O que é a casa de Deus hoje? A casa do Deus vivo. Se não tem irmãos assim, que administra, que pega, que tem visão e consegue trazer as ferramentas, usar bem todas as ferramentas, tudo que nós temos é ferramenta.
e coloca para funcionar. Administrará a minha casa. Disse mais Faraó a José: vês que hoje eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. O Senhor precisa tornar autoridade sobre todo este mundo. Então tirou Faraó o seu anel, o seu sinete da mão e pôs na mão de José. Eu nem vou comentar sobre isso, tá? Diz que vocês fez subir no seu carro e clamava diante dele: inclinai-vos desse modo, o constituir sobre toda a terra. O desejo do Senhor, do Pai, é fazer com que Cristo seja constituída autoridade sobre todo esse mundo. O Senhor Jesus Cristo precisa ser o cabeça sobre todas as nações. Todas as nações estão desencabeçadas, brigando umas com as outras, se matando, porque Cristo não é o cabeça. Porque se fosse, não estava. E se está, irmão, é porque nós precisamos entender isso. O Senhor compartilha conosco a sua autoridade. Entendeu, querido? E a José chamou o Faraó de Zafanate Paneia, que significa distribuidor de pão. Quem você é? Seu nome de guerra é qual? Hein, Júlio? Qual que é o seu nome de guerra, irmão? É Zafanete Paneia. Distribuidor de quê? De pão, alimento. De pães. De pães. Pães. Plural. Né? Você é quem? Nosso nome de guerra, irmão. Distribuidor de pães. Mas distribuir pão, José distribuiu pão de qualquer maneira? Não. Teve toda uma administração sob a soberania de Deus. Os celeiros estavam cheios. E a fome estava assolando a terra. Hoje existe uma fome não de pão, mas da palavra de Deus. Mas quem vai ser esse camarada aqui com esse nome? Está vendo, irmão? E José chamou Faraó e tal. E lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. E percorreu José toda a cidade de Ibirité. Para percorrer toda a cidade de Ibirité, o senhor conta com quem? Amém. Quem é que vai ser o José? Amém. Como percorrer a toda a cidade de Ibirité se vocês não administram, vocês não pensam nisso, embora o Senhor esteja falando o tempo todo para nós sobre isso? Será que em cada casa de Ibirité tem pelo menos um pão, Cleis? Para quê, irmão? Para quê? Não ficar distribuindo livro, nós nem sabemos se as pessoas vão ler. Pode ser que ela jogue fora. Com essa mentalidade aí, irmão, com esse argumento, com essa fortaleza. Está aí, ó, José percorreu. Qual que é o encargo de Deus hoje? E será pregado o Evangelho a todas. Nós temos que percorrer todas as nações. E agora com o projeto nosso de expansão, nós não vai dar mais para ficar só aqui. Nós vamos entregar cidades para vocês cuidarem. E não vai ser uma só não. Se preparam, porque nós vamos entregar cidades para vocês irem com seus carros, com seus belos carros, que você usa só para vir para o local de reunião e para resolver sua vida. Seus carros potentes, né, Júlio? Né, irmã? Fazer o que com esses carros? Esses carros para nós ficar andando nas planícies como Ló? E envolvendo, correndo risco de envolver como um pecado o tempo todo? Para que esses carros? Não, vou botar meu carro, vai gastar o pneu, tem que pôr gasolina, vai pesar, vai atrapalhar a suspensão, o carro vai ficar pesado. Eu não tenho tempo porque eu tenho que ir para ali, eu não tenho tempo porque eu tenho que visitar fulano, eu não tenho tempo porque eu tenho que ir para cá e para cá e para lá. Nós vamos entregar cidades, que vocês já são uma igreja emancipada. Vocês não têm que ficar esperando a ajuda de igreja vizinha, não. Vocês têm que pegar essa palavra, sentar, todo mundo ser um com a liderança da igreja, porque uma igreja que os irmãos não são submissos nem obedientes à liderança, essa igreja não avança. E se os líderes também não obedecem também à visão que está sendo passada, o encorajamento que está sendo dado,
A voz de comando está sendo dada, vocês também não obedecem, os irmãos tudo seguem eles também. Aí a igreja não cresce, ela decresce. Ela vai decrescendo, vai definhando. Até não ter mais ninguém, vai sobrar quem? Vai sobrar um bando de cabeça branca aqui. Eu pego na mão dele assim, cabecinha branca. Entendeu, irmão? E daqui a pouco o Senhor chama nós. Você não vai ficar para remédio. Vamos ser mordomo, irmão. Vamos aproveitar, irmão. Aqui, ó. Então José percorreu toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos, eu tenho 63. Mas eu me consagrei com 23 anos. E tem 43 anos que eu estou percorrendo a terra. Percorri muita terra. Preguei muito evangelho. Liberei muitas mensagens como essa. Ajudei muita gente também, eu não, o Senhor. Mas vai chegando uma idade de 63, irmão. Você já não consegue mais. Você começa a sentir o peso. Você para num carrinho aí, 1.0, para rodar 800 quilômetros num dia, para mim era festa. Nem dor nas pernas, nem nada. Ficava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Minha esposa é testemunha disso aí. Ela ficava segurando a bagagem com um menino de 4, outra minha filha de 2. E eu viajando quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira eu vim embora. 750 quilômetros para aí, 700. Que é a cidade, tudo norte de Minas ali, tudo ali. SEAP. Coordenador geral, eu era coordenador geral do SEAP. Às vezes eu ficava uma semana, 15 dias, cuidando de 30, 40, 50 jovens, administrando a logística do SEAP, comida, roupa, remédio, cuidando espiritualmente, aperfeiçoando, aconselhando, jovens de todo tipo, jovens que chegavam estragados. Mas e agora? Quem que é com os 30 anos? Quem vai ser o valente que vai... Na nossa época, nós éramos valentes ou não era, irmão? Na nossa casa, você está quanto tempo está na vida da igreja, irmão? 33 anos. Você veio para a vida da igreja com quantos anos? 35. E você tinha quantos anos, irmã? 34. Você tinha 34 e você, irmã? 24, não teve 24 anos. Era jovem. Você caía para dentro ou não caía, irmã? Da pregação do evangelho. Vocês eram pau para toda obra ou não era? Tinha tempo ruim com vocês? Brumadinho, Sarzedo, o que vinha. Vai parar agora? Agora vocês são intendentes. Vocês são intendentes. O senhor vai colocar nós agora? José tinha 30 anos, significa que o senhor precisa da sua força jovem. Irmã, você aí, irmã, de camisa azul marinho, você falou que você tem 30 anos, não é isso? Foi o momento que Deus começou a usar José com muita responsabilidade. Eu vou mudar seu nome. Você vai ser Josefina, feminino de José. 30 anos. Você tem que ter responsabilidade de percorrer toda a terra. Você tem que respirar esse encargo. Falar, Senhor, eu quero percorrer toda a terra. Eu quero cooperar com a pregação do Evangelho nessa cidade. E nas cidades que o Senhor nos comissionar. Nós vamos lá pisar naquela cidade. Entendeu, irmão? Encher os carros. Um domingo não tem reunião. Reunião hoje vai ser no campo. Nós vamos lá para Sarzedo. Qual a próxima cidade que está próxima aqui? Como é que chama a próxima cidade? Tem aqui pertinho. Tem Sarzedo, Mário Campos. No Brumadinho tem emancipado. Pode tirar da linha. Tem nada Brumadinho lá não. Essa tem que ir. Certo? E está cheia aí, irmão. Aí, mas quem vai ser o administrador aí? Cadê os homens de 30? Está vendo a necessidade? Eu vou parar por aqui, porque não dá para falar mais. Amém? Então José, ele era essa pessoa que Deus podia contar com ele, né? O avanço
do Evangelho nos nossos dias. José percorreu tudo, distribuiu alimento por toda a terra do Egito, e ninguém passou fome, ninguém morreu de fome. É isso que Deus quer fazer no nosso dia. Amém? Eu fico por aqui. Jesus é o Senhor.